Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o tema ondas. Na primeira videoaula nós falamos sobre como as ondas são classificadas e também falamos sobre a velocidade de propagação que nos levou à equação fundamental da ondulatória, onde V igual a lambda F. Hoje nós vamos dar início a essa segunda videoaula falando sobre reflexão. E a reflexão das ondas, aqui no caso uma onda luminosa, é o princípio que nos permite ver essa imagem aqui tão bacana de um lago, onde você vê aqui essa mata refletida aqui na superfície do lago. Então vejamos como que acontece a reflexão das ondas. Então vamos falar primeiro da reflexão das ondas unidimensionais. Então nós temos aqui uma onda unidimensional se propagando aqui em uma corda. Nós veremos aqui quando essa extremidade aqui está solta, quando essa extremidade está livre, a onda vem se propagando aqui, a gente vai chamar esse pulso aqui de pulso incidente. Na hora que ele chega até esse ponto, ele levanta esta extremidade e na hora que essa extremidade volta, acontece a reflexão do pulso. E o pulso volta com esta mesma direção aqui. Ele volta similar ao que ele foi, só que agora ele estava indo da esquerda para a direita, agora ele volta da direita para a esquerda. Quando nós temos a extremidade fixa, e se a gente lembrar da lei de Newton, da segunda lei de Newton, da força e da reação da força, na hora que o pulso chega até essa parede, ele encontra essa extremidade fixa e então acontece uma força aqui que inverte o pulso. Então o pulso refletido agora, antes ele oscilava para cima, agora ele passa a oscilar para baixo. Então agora aqui, quando a extremidade é fixa, nós temos a reflexão invertida do pulso refletido. Neste caso aqui, a gente diz que não houve inversão de fase, e neste caso aqui, a gente diz que há inversão de fase na onda. O que era positivo aqui, continua positivo aqui, e aqui é o contrário. O que era positivo, a amplitude aqui era para cima, a amplitude aqui, a direção da vibração era positiva, aqui a direção de vibração é negativa, ou seja, existiu uma inversão de fase. Aqui você pode observar melhor a animação. O pulso está vindo aqui, ele é refletido e ele volta aqui, neste caso sem inversão de fase, aqui a extremidade estava livre, e aqui ele volta com inversão de fase, porque a extremidade não estava livre, então existe a reação da parede, sobre a corda, no caso aqui, e existe essa inversão de fase. Relembrando as leis de Newton, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário, e é por isso que quando a extremidade não está livre, acontece a inversão de fase. Força igual a massa vezes aceleração, então quando existe essa força contrária, você acelera os pontos aqui da corda no sentido contrário. Como acontece a reflexão nas ondas bidimensionais, ela acontece da mesma maneira. E aqui você tem um desenho para a gente ver mais claramente. O primeiro ponto aqui, na hora que a onda encontra o obstáculo, ele começa a voltar e cada pontinho aqui ele começa também a ser rebatido. E ele estava caminhando neste sentido, ele volta agora no sentido contrário. Então ele tinha uma direção e agora ele vai na outra direção. Então você tem aqui a reflexão das ondas bidimensionais. O mesmo acontece com as ondas tridimensionais. E quais são as leis da reflexão? Vamos olhar agora aqui de maneira mais detalhada como que se dá esta reflexão. Primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência, elas estão contidas no mesmo plano.
Vamos explicar isso aqui. Ó. Eu tenho aqui a minha superfície refletora, então imagina que isso aqui é a superfície de um espelho. Eu tenho aqui uma reta perpendicular ao espelho. Então aqui nós temos o espelho, nós estamos olhando o espelho aqui de lado, né? O espelho está entrando aqui na tela do seu computador. E aqui nós temos o nosso raio incidente. O raio vem aqui, ele bate aqui no espelho e ele é refletido. Ele bate aqui, ele tem um ângulo de incidência que a gente chama de alfa. E ele tem um raio refletido aqui do espelho. E ele é refletido com um ângulo beta. O que esta lei aqui da reflexão está dizendo é que este raio incidente, este raio refletido e esta reta perpendicular, elas estão todas no mesmo plano, ou seja, estão aqui na mesma superfície da tela do seu computador. Então não é que o raio vem aqui, bate e vem para a sua cara. Não, ele continua aqui no mesmo plano. Tá? Então se ele pertencia a este plano, ele continua pertencendo a este plano. Tudo acontece como se isso aqui fosse uma folha de papel e você está aqui rabiscando o raio incidente e o raio refletido. A segunda lei da reflexão, ela diz que os ângulos formados entre o raio incidente, então aqui é o raio incidente, e a reta perpendicular, aqui está a reta perpendicular, o ângulo é esse ângulo alfa, e o ângulo formado entre o raio refletido e a reta perpendicular, que é esse ângulo beta aqui, eles têm sempre as mesmas medidas. Então ele escreveu esse monte de linhas aqui só para dizer que este ângulo alfa é igual a este ângulo beta. Isso é muito importante porque é assim que se forma a reflexão das ondas. E aqui a gente tem a reflexão das ondas circulares. A gente já viu, ela tem a direção de propagação, ela era aqui, né, do ponto central, e ele é perpendicular às linhas, às frentes de onda. Então, quando ele bate aqui, ele continua se propagando para o lado de cá. Então, a gente tem aqui, ó, ela vem e vai seguindo aquela lei da reflexão. E é assim que acontece a reflexão das ondas. Esta que veio aqui perpendicular, direto aqui, ela volta diretamente. Esta que veio aqui um pouquinho inclinada, volta fazendo esta frente de onda aqui, com essa inclinação, igual à inclinação que ela chegou. Outro fenômeno bastante interessante acontece quando as ondas mudam de o meio onde elas estão se propagando. E este fenômeno é conhecido como refração. E refração é o fenômeno que explica esta ilusão de ótica, ou este efeito visual que parece que o lápis aqui está quebrado, ou muitas vezes parece que as coisas não estão tão profundas como realmente elas estão quando você olha para dentro da água. Então vejamos como acontece esse fenômeno de refração. A refração acontece quando a onda muda de meio. Então aqui, a gente falou, quando a onda está aqui, ela estava se propagando no ar, aqui ela passa a se propagar na água. Então, quando acontece essa mudança de meio de propagação, a gente diz que acontece esse fenômeno de refração. E o que está acontecendo lá quando acontece essa mudança? Ponto número 1. A frequência da onda, ela sempre se mantém. Então, acontecem duas outras coisas. A sua velocidade e o seu comprimento de onda podem se alterar quando eu mudo de um meio para outro. Lembra que velocidade é igual a lambda f. Se f se manteve constante, se existir uma alteração na velocidade, tem que existir uma alteração no comprimento de onda. A refração é o fenômeno que explica o arco-íris, a cor do céu ou do pôr do sol, entre outros fenômenos como aquela que a gente viu do lápis, ou até mesmo esta mudança do ângulo aqui, quando a luz passa do ar para a água. E quais são as leis da refração? Primeira lei da refração.
ela é muito parecida com a lei da reflexão. O raio incidente, a reta perpendicular e o raio refratado pertencem ao mesmo plano. É igualzinho à primeira lei da reflexão. A segunda lei da refração, ou também chamada de lei de Snell, ela diz o seguinte: os ângulos, incidência e refração, as velocidades e os comprimentos de onda são proporcionais entre si. Ou seja, vamos lá, aqui eu tenho a minha superfície, eu tenho aqui deste lado o meio número 1 e aqui abaixo desta linha o meio número 2. Eu tenho aqui uma linha perpendicular à superfície, eu tenho aqui o meu raio incidente, e o que essa primeira lei aqui diz? Que o raio refratado, que é o que vai aparecer aqui embaixo, o refratado, o raio incidente e esta linha pertencem ao mesmo plano. Então aqui a gente tem um raio refratado, ele tinha uma velocidade e um comprimento de onda, V1 e lambda1, e quando ele passa para esse segundo meio, ele passa a ter uma outra velocidade e um outro comprimento de onda. Lembre-se, a frequência permanece inalterada no processo, né, de refração. E aqui existe uma variação do ângulo. Este ângulo aqui, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles são proporcionais entre si. Então a gente tem aqui seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é proporcional às velocidades, ou seja, V1 sobre V2, e é proporcional a lambda1 sobre lambda2. E isso explica aqui a refração do arco-íris. A gente tem aqui a luz branca. A luz branca é composta de várias cores, e quando ela passa através de um prisma, dado que cada cor tem uma diferente comprimento de onda, cada um é refratado com um ângulo ligeiramente diferente. Então é por isso que a refração da luz branca através de um prisma cria o arco-íris, porque cada uma dos comprimentos de onda, ou seja, cada uma das cores da luz branca, é refratado com um ângulo ligeiramente diferente. Então elas vinham todas juntas aqui, como o ângulo que cada uma delas é desviado é diferente, elas acabam se separando aqui nas suas diversas componentes. E aí a gente tem este belo fenômeno que é o arco-íris. Você vai falar assim, mas não tem prisma espalhado por aí. Quem são os prismas do arco-íris? São as gotículas de água. Quando a luz atravessa as gotas de água, elas funcionam, elas têm uma forma, né, de gota, elas são parecidas com um prisma e elas separam a luz. É assim que acontece o arco-íris. Outro fenômeno que aparece na refração é essa impressão de mudança de posição. Se não existisse a água aqui, veja, o nosso olho veria a moeda que está aqui, segundo este prolongamento. Como existe a água aqui, o raio faz essa mudança de ângulo aqui, então a gente tem a impressão, né, esta daqui é a impressão, é como se o raio viesse sempre aqui, essa é a impressão, isso é o que o nosso cérebro imagina, que o raio está sempre indo de forma linear. Então ele viria aqui e você acaba vendo a moeda numa posição onde ela não está. Ela na verdade está um pouquinho mais aqui à esquerda do que você vê, porque você vê este raio aqui que teria esse prolongamento. Espero que você tenha gostado dos assuntos de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja a videoaula. Muito obrigado e até a próxima.